Muito bem, bom dia a todos. Iniciando então um bate-papo de abertura aqui no site Leandro Stormer. Sexta-feira, dia 29 de maio de 2015, o último pregão do mês. Com vocês, Fábio Figueiredo, Vlad, como a maior parte dos amigos aí me conhece. Então, um bate-papo de abertura, ok. Então o som está tudo certo, a imagem também. Como dizia, último pregão do mês, o que tradicionalmente a gente sabe tem um viés positivo. Eu tenho as estatísticas desse evento, já vou mostrar para vocês inclusive. Assim que o pessoal começar a chegar na sala, se manifestar, a gente dá início. Tá? Então eu começo trazendo a movimentação do índice, em seguida do dólar. E mais tarde eu vou apresentar como que na média o último dia útil de maio se comportou aí nos últimos 20 anos. Bom, na tela temos o gráfico do índice futuro, que vai desenrolando um dia mais lateral. Aquele tipo de pregão que recebe o nome de Search and Destroy. É aquele pregão em que o mercado não se define, ou não se define de uma maneira clara, qual é o viés do dia. Percebo que a abertura do dia foi nesse ponto. Já no primeiro candle do dia nós tivemos o mercado passando para o lado oposto da linha d'água, ou seja, o mercado abriu negativo, ficou positivo, ficou negativo de novo, ficou positivo de novo, e agora parece querer ficar negativo novamente. Ou seja, é o típico pregão que dentro do nosso modelo, no modelo que a gente trabalha de maneira sistemática, né, existem diversos modelos aqui da Leandro Stormer, a gente evita a operação. A gente sabe que esse dia é muito difícil extrair alguma coisa consistente do mercado. Tá? Então, se eu, por exemplo, só operasse o método Leandro, hoje seria um dia para ir ler um livro, não diria para ir correr na rua porque o tempo está fechando aqui em Porto Alegre, parece que vai chover, mas é um dia para evitar operações de day trade, pelo menos no índice futuro. Tá? E reitero, isso dentro da abordagem método Leandro. Né? Existem infinitas abordagens diferentes de mercado. E o que corrobora também essa visão é o fato de, se juntarmos a mínima de quarta com a mínima de ontem, se juntarmos a máxima de quarta e a máxima do final de quarta-feira, nós temos uma linha de referência que conecta exatamente com a máxima de hoje. Ou seja, nós temos aqui um triângulo simétrico. Triângulo simétrico costumam ser figuras muito ruins, muito difíceis de ser operadas dentro dele. Né? Não é à toa que o triângulo simétrico, dentro da leitura e da filosofia de Elliott, é tida como uma onda quebra-traders, né? Porque aqui dentro pode acontecer qualquer coisa, né? É muito difícil, entre aspas, você prever o próximo movimento dentro de um processo de contração. Tá? Então, índice futuro hoje, um dia sem sal, pelo menos dentro da nossa abordagem. Dólar futuro, hoje WON 15 ganha liquidez. Deixa eu botar minha imagem aqui, né, para vocês verem que tem uma pessoa aqui, não é só uma voz. Bom, então o dólar futuro abriu em gap, leve gap de alta. Aqui foi o fechamento de ontem. Tá, o contrato N, ele ganha maior liquidez hoje. O contrato M de Maria perde completamente a liquidez. Então até o meio-dia esse contrato perde a sua negociação, né? Não é que ele deixe de negociar, ele negocia até o fim do dia, mas depois ele perde a liquidez completamente. Então, operações de day trade a gente foca já no WON 15. Buscaremos trade na venda. Aqui há cenário para trade, tá? Então, se o mercado vier a fechar abaixo da mínima do dia, a gente tem operação de venda a favor, então, desse primeiro movimento, que por enquanto está sendo um primeiro movimento exótico, né? Já que o mercado abriu acima da linha da água. Tá? Então abriu acima da linha da água, o primeiro movimento está indo para baixo. Se for para baixo da mínima do dia, teremos trade. Certo? Bom,
Dólar comentado. Vamos direto para a commodity que está chamando a atenção, que é o boi. O boi está marcando fundo diário. Isso fortalece aquela leitura do gráfico semanal. A gente já vinha comentando que essa correção do gráfico semanal devia atingir a média móvel de 21 e ali tem interesse de compra. Por enquanto é o que vem acontecendo. Então atenção aos positions. Acima da máxima dessa semana, na semana que vem, possivelmente teremos uma bela entrada. Quem aceita esse tipo de argumento, tá? O risco será de R$ 2,50 aproximadamente. Então, R$ 2,50 vezes 330 tem um risco de R$ 800 por contrato. Operação possível, mas position é para a semana que vem, né? E atentem, se hoje fecharmos positivos, a média móvel de 9 no diário vira para cima. Então, provavelmente semana que vem podemos ter entrada dos positions e também os traders que operam pela média móvel de 9 através da confirmação, né? Porque se fechar acima, por exemplo, quem opera já no fechamento já vai estar montando posição hoje. O milho, CCMU 15, estável, sem ter muito o que comentar em relação ao que a gente já comentou ontem, né? Então eu não dou muita atenção aos gráficos diários, né? Mas sim a abertura de fato do dia, porque isso a gente acaba dando atenção no comentário de fechamento. Tá? Em relação às operações que estão em aberto, nós temos uma operação aberta no dólar, WDON15, tá? Swing trade, cujo stop está setado exatamente em... Deixa eu pegar aqui. Cadê você? Cadê você? 3.118, esse é o ponto de stop, tá? RP em 3.250. 3.250. Aí, por aí. Tá? A entrada aconteceu aqui no dia 26. Além do dólar, nós temos uma posição aberta em EQTL. Tá? Que não andou ainda, tá? De lado. Já devia ter andado esse papel. Tem 7 dias de vida. Então na quarta-feira será o último dia de vida desse papel, desse trade, né? Além dela temos a VLID, que foi dada 2 posições, uma no dia 19, outra no dia 25. As 2 posições estão então abertas, né? O stop abaixo de 27 com 21. Marco Polo também tem 2 posições em aberto, 2 posições, já tem 6 dias aqui em relação à segunda entrada. E ontem tivemos entrada em Embraer, que abre aqui negativa, né? Abre desconfortável, mas ainda dentro do plano. O stop está abaixo de 23,74. Em relação ao método Stormer, a posição que está aberta é Grendene. Atenção aí para a saída, né? A máxima dos últimos 2 dias está em 17,64. Então mais alguns centavinhos, essa posição aqui já dá saída. E basicamente é isso. Creio que com essa introdução eu posso abrir para interação e conversa com os amigos. O Alírio Neto pediu o seu desfile do PT. Cadê a barba? Na realidade eu desfilei do PSOL, cara. PSOL. Eu fui afastado do PSOL. E vou procurar um outro partido aí pra me filiar. Boa, cara. Obrigado. Mas eu não sou filiado a nenhum partido, não. Tava na hora de tirar aquela barba, né? Acho que esse ano todo eu tava de barba. E já tô arrependido de ter tirado, inclusive. Mas enfim, o assunto aqui não é a minha barba, é responder as questões. Enfim, Gessé, bom dia. Gostaria de uma avaliação de SUSB para um prazo maior de tempo. Desde já, obrigado. Claro, vou dar uma olhada então para um prazo maior para o Gessé. Então, já que esse mês está fechando, Gessé, vamos colocar um gráfico mensal. Então, aí nós temos o gráfico mensal da SUSB, tá? Trabalhando dentro de uma tendência de alta. Veja o que a SUSB fez no gráfico mensal. Tá? Ela rompeu uma LTB de longo prazo, que foi essa aqui, ó. Rompeu há meses atrás, na realidade, né? 2 meses atrás. Interessante que a SUSB rompeu essa LTB bem depois da Fibra. A Fibra já tinha rompido isso em 2013, né? Rompeu, voltou para testar e depois foi embora.
que era a LTB que conectava os topos de 2008 e 2009. Aqui na SUSB, se a gente olha para o lado direito do gráfico, a gente procura resistência, e não tem resistência, resistência tem 20 e 30. Tá? Então quem tem posição aí na SUSB deve manter. Se a leitura é prazo maior, não há nenhum sinal aqui de resfrio dessa movimentação. Quem trabalha com ondas, o movimento que se dá, como é um movimento amplo e longo, que trouxe aí o FR para níveis bastante altos, né, tende a ser uma onda 3. Né? Então a gente está surfando uma onda 3. O pessoal nem se deu conta, mas isso aqui é uma onda 3. Todo esse movimento aqui. 3 dá 3. Tá? Então, tem posição aberta, GC. Leva aí por uma média móvel de 9, ou leva pelo high-low, por um gráfico semanal. Evita olhar o gráfico diário, senão você vai querer sair antes, né, da posição. Então, a expectativa segue sendo positiva. Tá? No diário tem esse canal de alta, o papel está longe aqui da linha de referência do canal. Tá? Tem uma resistência de prazo menor aqui. Ah, não, foi rompida já. 17,65. A resistência é a mesma resistência que vira o mercado. Né? Então aqui em 20 com 18 é o ponto mais relevante. Leve 3. Está tentando romper o topo? Leve 3. Disse o ACS. Então, de uma maneira bem objetiva, ACS. Tá? De maneira bem objetiva, o papel rompeu o topo ontem. Certo? Rompeu o topo ontem. Fechou acima. Então, se rompeu o topo, por que não houve entrada? Porque o papel deixou uma sombra desconfortável. Se o papel tivesse fechado na máxima, sem dúvida seria o papel que a gente trabalharia. O volume foi bom. Tá? Nessa circunstância, se você quer muito pegar esse rompimento, uma atitude é colocar o start em cima da máxima de ontem. Se o mercado violar a máxima, daria para entrar. Tá? O stop, ou melhor, a resistência, perdão, fica em 24,3. Perceba que é uma zona bem cheia aqui de topos anteriores, né? Uma resistência bem forte. Então aqui a gente deve ter alguma pressão de venda relevante. O Luiz fez uma boa pergunta. Ele diz o seguinte: Vlad, a VLID 3 fez mínimo em 46,87. Stop não era em 47,20? Não pegou seu stop? Luiz, a gente não usa stop automático. Ok? Nós utilizamos um filtro, que é o seguinte. Nosso filtro é o seguinte: nós temos dois stops, né? O stop de fechamento, que é o stop planejado, que é o stop que é postado no farol. Vamos pegar lá o farol do dia 19. Tá? Então lá tem o stop de fechamento, ou seja, se o mercado fechar abaixo do stop original, a gente encerra a posição. Fechar. E também tem o stop intraday. Tá? Então o stop intraday ele funciona assim. A gente tira uma margem de 1% do stop de fechamento. Ou seja, em 46,74. Então esse aqui é o nosso stop intraday. Ah, ok. Então tu vai deixar um stop automático em 46,74? Não. O mercado precisa ficar 2 minutos abaixo desse ponto. Tá? Então tudo isso, né, é uma tentativa de diminuir a ocorrência de violinos. O que é o violino? O mercado vai lá, pega teu stop e segue na direção que você imaginava, como aconteceu aqui, né? Quem deixou stop automático foi estopado. Um belo exemplo disso foi um trade que nós fizemos em março na Smiles. Ó, tivemos uma entrada aqui nesse ponto. Tá? No dia que a gente entrou, esse candle estava bonito. Tá? A gente estava comprando próximo à máxima do dia, mas no leilão ele enfeiou. E o stop estava aqui. Ó. Opa, o mercado foi lá, cutucou o stop. Não foi nem stop intraday, foi stop de fechamento, né? Porque o stop intraday estava mais afastado, 1% abaixo. E nesse dia que o mercado violinou todo mundo que tinha stop automático aqui, esse dia nos gerou uma segunda entrada. Então nós montamos posição aqui nesse dia, nesse fechamento. E aí o mercado fez um movimento extremamente saboroso de ser degustado. Tá? Então não utilizamos stops automáticos. Ou melhor, dentro do método Leandro não há stop automático. A metodologia do Stormer é diferente. Compreendeu? Entendeu, Luiz?
Joia. O Guilherme. Vlad, existem outros ativos de mercado futuro, além de mini índice e mini dólar, que possuem liquidez para operações de day trade, para quem possui capital menor? Cara, infelizmente, day trade no futuro, mercado futuro é mini índice, mini dólar. É uma pena. Antigamente tinha bastante liquidez no café. Tá? Em 2009, 2008 dava para fazer day trade no café. Mas olha esse gráfico aqui, parece, sei lá eu o que parece isso aqui. Não dá para operar, né? Em 2009 foi uma época que eu fazia bastante day trade no café. Mas foi perdendo liquidez. A própria soja tinha liquidez de swing trade, hoje em dia não tem nem liquidez mais, nem de swing, né? Qual que é a próxima soja agora? SFIV, eu acho que é. X? Ah, nem tem. Nem negócio teve contrato X. É. Então, infelizmente, tá? É mini índice e mini dólar, não tem o que fazer. Embora, cara, são dois mercados muito bons de operar. Eu gosto muito do mini índice. Apesar de ser um mercado difícil, né? Ser mexido, volátil. Para quem está começando a operar, dá para operar com capital pequeno. Dá para operar com um contrato. Tranquilo. Para aprender e sentir o mercado, eu acho muito bom. O dólar já é um pouco mais pesado, né? O dólar já equivale a operações aí de 30 mil reais. Tá? Aí, por exemplo, estou trabalhando aqui nos 5 minutos, quero comprar o rompimento para cima desse triângulo. Bom, se eu vou botar um stop aqui embaixo, bom, já estou com um risco aqui de 120 reais. Tá, ok, se eu vou fazer um day trade no dia, tudo bem, mas se eu vou fazer vários e vários day trades, isso pode, né, ficar pesado para mim no final do dia. Mas eu gosto bastante dos dois mercados para day trade. Na verdade, prefiro operar dólar e índice do que ações. Tá? Eu prefiro assim. O Henrique diz o seguinte: Vlad, bom dia. Ontem no início do pregão, Petro, Elet e Anin deram um sinal de compra no rompimento da máxima do pregão anterior. Mas os três teriam sido estopados no prejuízo. Poderia me dizer como você avalia esse momento de virada de pregão, no caso de ontem? Bom, a grande questão, Henrique, é que nem sempre a violação da máxima do dia anterior é um ponto de entrada. Ok? Não é só superou a máxima de ontem, vou estar entrando. Ou violou a mínima, vou estar vendendo. Nem sempre esse é um cenário para estar fazendo isso. No caso de Petrobras, no gráfico diário, nós tínhamos uma tendência de baixa. Então, tecnicamente, não havia argumento para se trabalhar uma entrada na superação da máxima de ontem. A não ser que eu estou olhando só o doji aqui. Ah, tá, é um doji. Tá, mas é um doji dentro de uma tendência de baixa após o mercado ter perdido o suporte. Tá? Então, não houve cenário. E no intraday, muito menos, né? O mercado abriu em gap de baixa, né? rompeu a linha d'água, passou para baixo da linha d'água, passou para cima da linha d'água. Olha o dia Search and Destroy. Isso é um dia Search and Destroy. Ninguém quer fazer day trade nesse tipo de pregão, que é muito ruim. É fácil falar agora, né? Eu teria comprado aqui na mínima, vendido na máxima, teria comprado aqui, vendido aqui, comprado aqui, vendido aqui. Como já vi muita gente falando no YouTube, né? Olha que lindo o pregão. Comprei aqui, vendi aqui, comprei aqui, vendi aqui. Tá, mas e na hora que tá dando trade? Esse tipo de pregão é muito difícil. Então a dica que eu te dou, Henrique, é: se você quer trabalhar a superação da máxima de um pregão anterior, você tem que ter um argumento no diário para trabalhar a superação da máxima daquele dia em questão. Tá? Então tem que ter um argumento. Por exemplo, Embraer. Embraer, se hoje superar a máxima de ontem, há um argumento no gráfico diário para a posição. Há a confirmação da barra de ontem. Então esse é o papel que tu pode deixar um alarme. Se houver a violação da máxima de ontem, seria uma entrada. Mas aí que tá, não seria uma operação de day trade, né? Seria uma operação de swing trade. Tá? Então acho que você precisa organizar melhor aí as peças do quebra-cabeça. Acho que você está juntando aí, né, uma figura de oceano com a figura de selva e está misturando as peças. Tá? Creio que seja isso. O Flávio diz o seguinte: dúvida em EQTL. O candle do dia 25 do 5 é uma inside bar de compra. O candle do dia 26 viola o stop da operação. Isso invalida o acionamento? O acionamento precisa ser no dia seguinte ao aparecimento da inside bar? Sim, Flávio, precisa ser no dia seguinte. Tá? Então, quando houve uma inside bar? Tem várias inside bars aqui, né? Ó, isso aqui é uma inside bar.
essa branca. Tá? Foi acionada aqui. Esse trade estaria aberto ainda. Aqui tinha uma outra inside bar que não foi acionada. Aqui tinha uma inside bar que foi acionada, né? Aqui, ó. Aqui tinha uma outra inside bar que não foi acionada. Certo? Então o ideal é que seja assim acionada no dia seguinte. Tá? Quanto menor essa barra, melhor. Tipo, essa aqui é uma barra mais interessante que essa daqui. Porque essa aqui é uma inside bar, mas uma inside bar grande, né? Bastante grande. E a dúvida dele estava concentrada exatamente nessa aqui, né? Então não foi acionada, paciência, não tem mais entrada. Sambi está querendo dar uma bela entrada com martelo em banda de Bollinger, diz o Thiago. Olha, Sambi, na minha leitura, está revertendo a sua tendência de alta no gráfico diário. Certo? Ela gerou uma entrada, do ponto de vista gráfico, aqui nesse dia, superou a máxima do candle de reversão, que tocava uma zona de suporte que era importante, era a máxima do ano passado. E o mercado estopou, perdeu a mínima e já está trabalhando a mínima desse patamar. Olha o gráfico semanal de Sambi que tu vai perder toda a vontade de comprar esse ativo. Olha aí. Papel que rompeu resistência, volta para dentro da congestão. Então isso aqui, cara, sinceramente, é o típico papel que eu não procuro operação no diário. Tá? Coloco a média móvel. Ó, a média móvel de 21 já foi perdida. Então o papel está em processo de mudança de tendência. Tá? LTA no preço já foi perdida. A LTA mais curta, né? A LTA mais longa ainda não. Mas ainda tem espaço, né? Então todo esse espaço aqui o mercado deve buscar. Seja no preço, seja uma queda até aqui, ou seja no tempo, né? O mercado andando de lado e encontrando a LTA em seguida. Olha o mensal da Sambi. Horrível, né? Perder essa mínima para baixo. Tá? Então não vejo operação, motivo para trade na Sambi. Vamos ver se tem uma linha de referência, que parece ter uma linha de referência, né? Forçada a barra um pouquinho. Mas é isso aí. Feito, Thiago. Valeu. Elet 3, na pergunta da máxima. Assim, né? É que eu generalizei, né, Alex? Mas vamos dar uma olhada aqui na Elet 3 e levar em consideração a superação da máxima de ontem, então. Elet 3 é a mesma coisa, né? No gráfico diário, qual era a tendência de Elet 3? Ó, tendência de baixa, também não tinha argumento no diário para se trabalhar uma entrada, tá? Não dentro da nossa abordagem, né? Existem infinitas abordagens, mas na abordagem grafista eu não vejo argumento não vi argumento para entrada aqui na Elet. Ah, mas não era uma inside bar? Inside bar contra a média, né? Ó, a média está virada para baixo, inside bar para venda aqui. Então o ideal é usar uma inside bar a favor da média, a favor da tendência, né? Certo? Então tem que ser apostar no trade. Se eu estou trabalhando em superação de máxima, eu tenho que estar confirmando o sinal do gráfico diário. Use Minas, perdendo a mínima de ontem, se fechar abaixo é venda? Cara, esse papel aqui devia ter dado venda ontem, né? Para se enquadrar perfeito no nosso modelo. Tinha que estar fechado a 5,07 ontem, aí seria perfeito. Tá? Vamos ver como é que esse mercado vai fechar hoje. Tá, eu praticamente já tenho uma venda aberta. Eu abri a venda aqui no dia 27. Eu fiz a trava de baixa apostando em Elliott, né? Trabalhando com Elliott, melhor dizendo. Tá, mas pelo método Leandro tem que perder o suporte, tem que fechar abaixo. Ontem não fechou abaixo o suporte. Então uma conduta para isso é colocar lá o gráfico intraday e trabalhar essa entrada pelo gráfico de 15 minutos. Esperar a formação de alguma coisa aí para entrar. Esperar uma brecha para entrar. Usar qualquer argumento para montar a posição. Ah, tem um Dunningham de baixa nos 15 minutos. Ah, como assim? Opera Dunningham de baixa nos 15? Não, né? Vai usar isso como uma desculpa para entrar mesmo. É uma desculpa. Para aproveitar a expectativa baixista que tem esse papel no diário.
Paulo, caso o dólar rompa a linha d'água, ainda seria possível o setup 2? Pelo nosso modelo, não, Paulo. Se o dólar romper a linha d'água, é um dia search and destroy. Abriu acima da linha d'água, passou para baixo. A expectativa é que permaneça abaixo da linha d'água. Se não perder a linha d'água, melhor, se romper a linha d'água para cima, é dia search and destroy. Aí o mercado deve ficar cozinhando em cima desse ponto. Bom, agora que o pessoal chegou, ok. Agora que o pessoal chegou, tem um bom número aí de participantes. Deixa eu mostrar para vocês aqui os dados, né? Eu apurei ontem no final do pregão. Eu tinha que fazer um gráfico bonitinho, né? Mas dane-se, o que importa é a mensagem. Então aqui são os dias de maio, né? Os últimos dias úteis de maio desde 95, dos últimos 20 dias úteis. Então olha só. Então, 60% dos pregões são altistas. Foram altistas, né? Nos últimos dias úteis de maio, 60% deles. Tá? Porém, a média total histórica é negativa. Então aí já temos uma discordância, né? A maior parte dos pregões são altistas, mas a média total é de 0,09. Então já há uma discordância, já não tem um viés, claro. Um outro detalhe, né? A média dos dias positivos é inferior à média dos dias negativos, dos últimos dias de maio negativos, né? Então, mais um ponto aqui para o viés baixista do pregão. Tá? A média dos dias negativos foi de 1,48, enquanto a média dos dias positivos foi 0,83. Um outro ponto interessante, o desvio padrão, né? Melhor, aqui não é desvio padrão. Aqui, o desvio padrão, que seria o risco, né? Dos dias negativos é bem maior do que dos dias positivos. Certo? E, para fechar, os menores e maiores retornos aqui, né? Percebam que o menor retorno é bem maior, entre aspas, do que o valor absoluto dado pelo maior retorno. Vamos lá, não ficou claro esse meu argumento, né? De novo. Qual foi o menor retorno dos últimos dias úteis? 3% contra. E dos dias positivos, o maior foi 1,74. Então percebo que é bem superior, né, dos dias negativos. Então eu vejo mais o pregão de hoje, apesar da média nós termos mais pregões positivos, se eu avalio os outros dados em conjunto, eu traduzo isso como um dia com viés mais negativo. Tá? Mas como não há concordância entre todos os dados, acaba se tornando um dia mais difícil de ser pontuado, né? Ao contrário de abril, né? Mês passado a gente mostrou abril, porque tinha pregões que na média eram mais positivos, o último dia de abril. A maior parte dos pregões era positivo, né? Enfim, tudo corroborava para um viés positivo para o último dia do mês de abril. Agora em maio a situação não ficou tão clara assim, certo? Entendido? Então isso aqui que eu queria mostrar para vocês. O Lobo aqui mandou uma sugestão pro Guilherme, né? Siga a sugestão do Leandro, né? Da Leandro Storm. Liberte-se com a ajuda da Liberta Global. Verdade, boa, Lobo. Não tinha me lembrado disso. De vender o peixe do Leandro aqui. Né? O Leandro tá fazendo um trabalho muito legal, né? Aproximando o público brasileiro do mercado americano. Lá, obviamente, você tem infinidade de mercados para você trabalhar. Tá? Mas aí o capital necessário é um pouquinho maior, né? Se eu não me engano é 10 mil dólares. Não tenho certeza, mas se eu não me engano é 10 mil dólares. O capital mínimo. É isso, Bizzy? O mínimo para trabalhar com o Leandro lá. Para operar no mercado americano que o Leandro sugere seria 10 mil dólares, né? Ou não? Eu tenho alguma coisa nesse sentido, acho que é 10 mil dólares. Não tenho lembrança. Manda um e-mail pro Leandro, é leandro@leandrostormer.com.br, que ele te
Store, que ele tira tuas dúvidas. Todo mundo que quiser mais informações sobre o mercado americano, inclusive. Ó, o dólar. Search and Destroy também, ó. Tá querendo romper a linha da água. Se fechar acima, é um belo dia para evitar a operação do dólar. Dentro da nossa abordagem. O Abel é o seguinte: Vlad, acha prudente não operar o dólar no dia em véspera de vencimento? Na realidade, hoje é o vencimento, Abel. A véspera do vencimento foi ontem. Tá? Então o vencimento do dólar é hoje. A gente opera normal, só que hoje provavelmente não teremos cenário de trade porque está se formando um dia Search and Destroy. Então a gente evita operar. Abriu acima da linha d'água, está passando para cima de novo. Né? Abriu acima, passou para baixo, passou para cima. Então aqui, ó o índice. Tá dançando completamente, né? Abriu abaixo, passou para cima, passou para baixo, passou para cima, passou para baixo. É muito difícil operar nesse tipo de pregão. Apesar de parecer fácil, né? A não ser que tu coloca lá um gráfico de 2 minutos e vai tentar pegar as viradas aqui no microcosmos da movimentação. Tá, mas olha como é difícil, né? Uma barra preta fechando na mínima, aí o candle seguinte é um candle gigantesco que abre no extremo oposto do candle preto. É muito difícil. O Flávio diz o seguinte: você considera a tendência de alta de um papel que tem a média móvel de 20 subindo, mesmo que esteja abaixo dela? Flávio, para mim a média móvel de 21 é só uma confirmação da tendência. Tá? Para mim tendência é zigue-zague. Topos e fundos. Clássico. Ok? Zigue-zague. Para que lado está indo o zigue-zague? Eu uso só a média para confirmar. Só isso. Certo? Sem mistério. Eu não dou graus à tendência, como o método Leandro faz, né? Utiliza a média móvel de 21, de 50, de 200. Não que eu ache desnecessário. Eu apenas não uso. Não quer dizer que não funciona, não quer dizer que não é bom. Não é isso. Propósito, maio está fechando bem negativo, né? O Bovespa fechando aí com mais de 4% de queda. Tá começando a desenhar uma simetria aqui baixista, né, no gráfico mensal. E aquele cenário que a gente desenhou no vídeo do Sell in May em Go Away parece ganhar corpo. Lembra que a gente falou que a expectativa a partir de maio é que o mercado demonstrasse um cenário mais baixista ou no mínimo lateral, né? Eu fiz esse material aqui no começo do mês, tá? Então dei uma olhadinha aqui que isso aqui tá se confirmando, né? Quem não viu ainda, vale a pena olhar, o material ainda é válido. Ele não é tão perecível quanto parece, tá? Então qual é a simetria que está se desenhando aqui? Se eu tenho esse ponto aqui como meu eixo, certo? Isso aqui é confirmado se o mercado perder a mínima desse mês, tá? Então aparentemente um cenário mais baixista se desenha aí pelos próximos meses. Confirma aquela expectativa que foi desenhada no começo do mês de maio. Tá? No semanal isso aqui já está acionado, né? A propósito. Ó, no semanal já está acionado. Já marcou topo no semanal, né? Então seria replicar essa perna aqui, né? Tá? Bom, como é que tá meu tempo? Uau, nossa, o tempo voou, hein? Preciso encerrar. Então, rapidamente, 15 futuro, Search and Destroy Day, abriu abaixo abaixo da linha d'água, passou para cima, passou para baixo, passou para cima, passou para baixo. Difícil operar aqui nesse bolo. O dólar, Search and Destroy também, abriu acima da linha d'água, passou para baixo, passa para cima agora. Certo? Tem alguma coisa chamando a atenção? Os papéis mais líquidos, nada demais. Na venda, CSN em queda, caindo 3%. Uzi Minas também em queda. Tá, então Uzi Minas, quem quiser
se aproveitar desse viés baixista do diário, ó, usa qualquer argumento que vê nos 15 minutos para montar a posição. Ó, tem um Dunningham de baixa, deixa o start abaixo da mínima aqui. Pode ser utilizado como argumento. É um filtro para trabalhar uma venda no diário. Tá? Stop ideal no diário fica acima de 5,65. Ó, o Dunningham acabou de ser acionado? Não, fica abaixo de 5,02. Então é isso aí, siderurgia puxando, né? CSN e os Minas. Os bancos também abrindo em queda. E é isso. Me despeço, desejo uma boa sexta-feira. Continue em texto no LS Live. Daqui um pouquinho estaremos presentes em vídeo. Na realidade, daqui a 50 minutos. Um abraço, bom pregão. Dia 29 de maio de 2015, o último